Bom, isso daí nos leva ao caso da decisão nessa semana do STF sobre o Lula, né? O STF, o plenário do STF votou de uma maneira inusitada, né? Pessoas que dizem não, o Lewandowski disse que foram votados mais de 30 mil HCs nas duas turmas, nenhum deles foi levado nunca ao plenário do STF. Mas o STF não sabemos como é que é, ele não funciona com base em nenhuma regra. A regra é o que eu quero, eu faço, né? Alguns falaram que o STF é uma corte de exceção. Não é que o STF seja uma corte de exceção. Quer dizer, uma corte que julga, né, as pessoas para perseguir. O STF nem sequer é uma corte judiciária. É um abuso falar isso daí. O STF desempenha determinadas funções jurídicas, né, por exemplo, julga as coisas, mas não julga de acordo com a lei. Eles julgam de acordo com os objetivos políticos. É como se você colocasse determinadas coisas para serem julgadas no interior do ministério do governo Bolsonaro, né? E o governo Bolsonaro julgasse de acordo com seus interesses políticos. Ou que você pegasse aí um partido político e desse para esse partido político julgar o que está acontecendo no país. Não é uma corte judicial, isso está ficando absolutamente claro. Então, o STF, mais uma vez, passando por cima de tudo quanto é regra possível e imaginável, votou que os processos contra o Lula têm que ser anulados, porque esses processos, eles foram realizados no fórum errado. É importante lembrar que esse fórum estava errado desde sempre, que a defesa do Lula reivindicou durante 5 anos seguidos que houvesse a mudança de fórum, quer dizer que o processo foi tirado de Curitiba, o STF negou isso daí em todas as oportunidades, né? O PT perdeu essa questão e agora, por motivos puramente políticos, eles decidiram fazer essa mudança. Qual que é o motivo? Isso daí já foi explicado, né, quando o Fachin tomou essa decisão, né, individualmente, né, como se diz no jargão jurídico, adotou uma decisão monocrática para anular os processos do Lula por causa do foro. Qual era o significado daquela medida e qual é o significado da atual medida? Isso significa que o processo voltaria, teoricamente, a estaca zero, quer dizer, não haveria nada julgado, não voltaria a estaca zero, voltaria, a sentença dada seria anulada, né? Mas o processo não volta a estaca zero. Os elementos do processo que foi feito seriam remetidos para outro fórum, né? Por exemplo, estão discutindo se vai para São Paulo, que seria terrível, porque São Paulo, o judiciário é todo dominado pelo PSDB, ou se vai para Brasília, o que também não seria nada bom, né? E aí os juízes encarregados desse processo, eles teriam que analisar o processo feito pelo Sérgio Moro, poderiam aproveitar as provas que eles achassem que são válidas, né? Aí fica a critério desse juiz, achar que a prova é válida ou não, e poderia emitir a sentença com base, né, naquilo que já foi acertado. Isso daí seria remetido, se o Lula for condenado em algum desses processos, iria depois para a segunda instância, e se ele fosse condenado em segunda instância, ele teria novamente os seus direitos políticos cassados. Bom, aqui algumas observações que eu acho que são importantes sobre esse caso. Os advogados do Lula, né, aos quais a gente deve elogiar, né, o trabalho jurídico, eles emitiram a declaração de que o STF, com essa decisão, restaurou a democracia no Brasil. Essa é uma barbaridade falar uma coisa dessa. Primeiro que a decisão do STF
embora seja favorável ao Lula e seja, digamos assim, uma decisão correta, não tem nada a ver com defesa da democracia. Segundo, porque a própria decisão correta foi tomada de maneira arbitrária e por motivos arbitrários. Então, nós não devemos, né, é um erro gravíssimo, contribuir para que as pessoas mantenham suas ilusões no STF. É um perigo isso daí. Foi o STF que tirou o Lula da última eleição, que contribuiu para a fraude, né? O STF permitiu o golpe de Estado, permitiu a prisão do Lula, tudo mais. Quer dizer, o STF é um partido político que atua de acordo com os interesses dos grandes capitalistas, né? Você ficar aí dizendo que... Primeiro, falar que no Brasil foi restituída a democracia, nem no sentido do regime que existia 5, 6 anos atrás, a gente pode falar isso daí. É uma barbaridade, né? E menos ainda pelo STF, que é um dos principais responsáveis pelo desmantelamento do regime político existente no país, do ponto de vista dos direitos democráticos da população. Bom, em segundo lugar, todo mundo comemorou como o Lula está assegurado como candidato e muitos acreditam, inclusive, que o Lula, como candidato, ganha a eleição. Quer dizer, uma decisão, né, de 11 integrantes do partido político de um dos partidos políticos mais poderosos do país, que tem os seus interesses próprios, teria provocado um verdadeiro milagre político no Brasil, né? Não há dúvida nenhuma de que esse tipo de coisa cria um ambiente, né? E isso aí tem muito a ver com esse ambiente que existe no Brasil, de atordoamento da população. Quer dizer, a esquerda, ela acompanha as manobras distracionistas e dilatórias aí da burguesia em todos os sentidos. A burguesia vai e toma uma decisão que é uma manobra política de encobrimento. Aí a esquerda toda fala que essa decisão é maravilhosa e que a salvação virá do STF, etc. e tal. Bom, nessas condições, né, não é espanto para ninguém que a maior parte dos militantes e dos ativistas da esquerda que seguem esses partidos fiquem frequentemente atordoados aí e na esperança de que a salvação virá das Forças Armadas, virá do STF, virá do vice do Bolsonaro, que é um fascista pior que ele, virá dos ministros do Bolsonaro. Inclusive, nós tivemos aí um ano, né, de propaganda gratuita da esquerda para o governador de São Paulo, o psicótico João Dória, apresentado como salvador do povo na pandemia, né? E agora ninguém fala nada porque ninguém está sendo salvo, o povo está sendo simplesmente massacrado na pandemia. Essa política de incutir nas pessoas uma esperança de que tudo vai se ajeitar, que basta você ter um bom esquema eleitoral. O segredo seria esse, né? Em algum momento, a razão prevalece, o esquema político da esquerda é assim, em algum momento, a razão prevalece. Os militares são constitucionalistas, o STF é democrático, o João Dória é científico, a PM é humanitária e papapá. Resultado, realizam-se eleições, a esquerda vai para a eleição, ganha a eleição e o mundo se transforma num paraíso. É um esquema feito sob medida para pessoas totalmente sem noção do que acontece no mundo, sem noção de realidade. É um esquema que serve também para os políticos profissionais, né? Você quer ser deputado? É um ótimo esquema. Você se adapta à situação e é eleito deputado.
E depois você faz aí uma encenação no Congresso para dizer que você está numa luta árdua, né? Por exemplo, o PSOL é mestre da apresentação de propostas, tanto ao Judiciário como ao Congresso, para resolver todos os problemas do país. Tem pandemia? Entra com um projeto de lei, entra com um pedido no STF, entra com um pedido na Procuradoria-Geral da República. O Bolsonaro falou não sei o quê, entra com impeachment, tem mais de 70 pedidos de impeachment. O povo está morrendo, entra com uma moção no Congresso Nacional pela vida do povo. A PM está matando mais do que 1.000 pessoas por ano, está matando 2.000, entra com uma moção para a PM ficar nos mesmos 1.000 de sempre. Quer dizer, é uma comédia isso daí. É uma farsa, né? E muita gente acha isso maravilhoso, né? Acha que é exatamente isso que você tem que fazer. Você tem um Congresso que é dominado pela direita, mas o que é que impediria o Congresso de tomar medidas que são defendidas pela extrema esquerda nacional? Aparentemente nada, né? Tanto que, quando o Congresso, juntamente com o Bolsonaro, aprovou o auxílio emergencial de R$600, a esquerda correu para dizer que era uma grande obra da atividade parlamentar da esquerda. Aí, acabou o auxílio emergencial e ele foi reduzido para R$150. Por que a sapiência, a combatividade, o espírito de luta e de realização da esquerda não manteve o auxílio emergencial? Ninguém sabe, porque também ninguém explicou. Mas é fácil de explicar. Não foi nenhuma vitória de nada. Foi uma política que o próprio governo Bolsonaro decidiu adotar. E adotou em conjunto com a direita no Congresso Nacional. Quer dizer, então, assim, nós ficamos aí, né, esperando por um milagre, né? Essa é a situação da esquerda. Isso, logicamente, que não pode ser uma política, né? A política tem que ser uma coisa ativa. Uma política de esquerda, mesmo moderada, depende da participação popular. Por exemplo, Lula nunca seria um candidato como ele não fosse as grandes mobilizações populares que transformaram ele num candidato desse porte, né? Mas agora a esquerda acha que pode prescindir de qualquer tipo de mobilização popular para realizar as coisas. É uma ilusão e como toda ilusão na política, né? Não as ilusões das massas, que têm um caráter diferente, né? Mas a ilusão dos políticos é uma ilusão extremamente perigosa, negativa e só pode conduzir a derrotas cada vez maiores, né? A política tem que ser traçada de uma maneira mais fria.